mas falou comigo, nenhum simples. Obrigado porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Perdido, querendo se encontrar. Oh, triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mas longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Oh, filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, eu tenho um presente pra você. Volta, filho. Na verdade eu gosto muito de você. Louve o Senhor conosco aí na sua casa, amém? Coloca um sorriso no seu rosto. Eu não vou falar pra você empurrar o sofá, porque eu sei que é um trampo. Mas vamos dar uma dançadinha, né? Vamos se alegrar na presença do Senhor? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos
que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Aleluias. Antes de começar a louvar essa canção, veio algo no meu coração muito forte agora. O nome dessa música que a gente vai cantar se chama Compromisso. E é muito engraçado porque eu sempre quis cantar ela na igreja, mas nunca dava certo. E vem um sentimento de alegria tão grande quando eu começo a cantar ela, porque, poxa, eu fui criada na igreja, mas mesmo assim, depois de tanto tempo, eu tenho muita alegria em servir a Deus, sabe? Em vir aqui cantar, em servir como eu posso, seja limpando o púlpito, ou tocando, ou cantando. E eu gostaria que você, nesse momento, se recordasse, sabe, das coisas que Deus já fez por você e de como é bom estar na presença de Deus, sabe? Como é bom você poder ter amigos, você poder ter tanta coisa que Deus te deu através do corpo de Cristo. Isso é tão maravilhoso. Então que você reflita nisso nesse momento, amém? Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pro teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pro teu louvor, quero
A paz do Senhor para todos, louvado seja o nome do Senhor. Já louvamos, já adoramos ao Senhor e agora nós vamos receber a palavra do Senhor. Deus vai falar conosco, Deus vai nos enriquecer com a sua palavra. E eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo 5, os versos 20 ao 22, e depois nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 6. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus tem algo muito importante para a tua vida. O livro de Mateus, capítulo 5, versos de 20 a 22, ele diz assim o texto: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disse, louco, será réu do fogo do inferno. Agora nós vamos ler em Romanos 6, do 14 ao 17. Romanos 6 aqui, ele vai dizendo sobre libertos do poder do pecado. Ele chega no capítulo 14, ele vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E só para completar aqui, o 18 diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E o autor ainda vai dizendo: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Eu queria que você prestasse atenção aqui, porque nós ouvimos, isso é comum ouvir no meio evangélico, a seguinte frase: eu vivo na época da graça. Nossa, eu estou debaixo da graça. Como se eu pudesse fazer alguma coisa ilícita para que a graça de Deus me perdoasse ou me desse uma oportunidade para me redimir e continuar fazendo alguma coisa errada. Eu acho que, como o tema dessa mensagem aqui, responsabilidade da graça, é o que Jesus nos mostra no Sermão da Montanha. Interessante aqui que a graça não anula a responsabilidade do homem. Por nós estarmos na graça, por nós vivermos este momento, que essa graça, que esse favor imerecido que Deus nos deu, não anula a responsabilidade do homem, a responsabilidade que temos de mostrar e dar um testemunho, John Wesley fez a seguinte afirmação: tornar a graça de Deus encorajamento. O fato de estarmos vivendo esta graça imerecida, porque eu e você não merecemos a graça que nos foi dada, este favor que Deus nos deu, algo imerecido,
E John Wesley diz assim: tornar a graça de Deus encorajamento. Como o Messias Jesus veio a fim de cumprir certos propósitos de conformidade com a lei e não contrariar a lei. Não contrariar a lei. Ele não veio, né, ele era questionado muito com a lei. Os fariseus, os escribas, como nós lemos aqui, né? A vossa justiça não excede a dos escribas e a dos fariseus. Eles faziam uma lei que nem eles mesmos poderiam cumprir. E Jesus está dizendo aqui, o Messias veio aqui e está dizendo assim: eu vim para cumprir certos propósitos. E Jesus deixa bem claro que a nossa justiça, como nós lemos, não deve exceder a dos escribas e a dos fariseus. Não adianta você fazer uma lei, não adianta você ter algo na tua vida a qual nem você mesmo consegue cumprir. Os escribas, os fariseus sabiam a lei, eles sabiam de tudo, eles copiavam a lei, eram homens que defendiam a lei, mas eles tinham o poder de julgar e condenar, mas julgar e condenar algo que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Só que aqui tem o seguinte: quando eu não conheço a responsabilidade que eu tenho de viver nesta graça, quando eu não conheço a responsabilidade da graça, a minha justiça nunca vai exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Eu estarei ainda sobre o domínio do pecado, e o pecado terá domínio sobre mim. Quando o homem está preso ao poder da lei, ele vive orientado por regras. Nós vemos hoje, você convida a pessoa para estar na casa do Senhor, para ir num culto, as pessoas falam: não pode isso, pode aquilo. Até no nosso meio, até no meio da comunidade cristã, as pessoas falam: será que pode isso? Será que não pode aquilo? Será que eu posso fazer isso? E aquilo lá. Sabe o que é? Nós estamos presos ao poder da lei ainda. Nós estamos presos ainda a esse negócio da lei. O homem na lei é escravo de coisas terrenas. O homem na lei é escravo de coisas terrenas, mas quando estamos debaixo de regras, o que acontece? Nós perdemos de vista as coisas que são espiritual. Nós perdemos a perspectiva de coisas eternas. O homem na lei, ele fica escravo de coisas terrenas. Quando nós estamos debaixo destas regras, nós perdemos a perspectiva da eternidade. Quando eu fico preso ao que eu posso, ao que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quando estas coisas me prendem, eu perco o foco da eternidade. Eu perco o foco daquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Então a hipocrisia, ela começa a se manifestar. E é onde até Jesus, o próprio Jesus, chamou aqueles religiosos de hipócritas. Hipócritas. Porque a lei, o que acontece? A lei não respeita Deus. A lei respeita o quê? A lei. A lei respeita a lei. Agora, na lei, a responsabilidade está onde? Nos atos. Nós lemos aqui no livro de Mateus o texto. Quando eu faço alguma coisa contra uma pessoa, eu sou julgado pela lei. Se eu cometo um crime, eu sou julgado pela lei, pelos meus atos. Se eu roubar alguém, se eu matar alguém, eu estou à mercê da justiça. Ela vai me julgar pelos meus atos. Mas na graça, a graça está
A responsabilidade da graça está onde? Em sentimentos e motivações. Por isso, Jesus diz que eu não preciso de arma para matar o meu irmão. Eu preciso do quê? De odiá-lo para matar. Eu preciso de uma ação para matar. Eu preciso de palavras para matar. Hoje, se eu ofender alguém, eu não vou responder na justiça. Mas se eu ofender o meu irmão, eu vou estar a mesma coisa que matando. Na lei, eu vou responder pelos meus atos. Mas na graça, está onde? Nos sentimentos, está nas motivações. Então o texto que nós lemos, quando ele diz ali que se eu ofender o meu irmão, se eu chamar meu irmão de louco, são as minhas atitudes, é o meu testemunho que eu vou responder. Jesus era questionado pelos escribas, pelos fariseus, mas a lei está aí, e ele disse, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para tirar uma vírgula, nada. Mas Jesus falava para eles, vocês ficam presos numa lei que nem vocês mesmos conseguem cumprir. O título dessa mensagem, ele fala assim, responsabilidade da graça. Em tudo nós temos uma responsabilidade. Quando você entra numa empresa e você é contratado para executar um serviço, seja você gerenciar um departamento, seja você um químico, seja você chefe de um departamento, você não vai ficar sentado ou ali de berço esplêndido ali e falar, agora sou chefe, eu não vou fazer nada. Não, existem responsabilidades que você tem que cumprir. Quando entramos numa empresa, nós temos responsabilidades. Quando nós fazemos uma venda, nós temos responsabilidade do início da venda ao fim da venda. E ainda tem responsabilidade no pós-venda. Quando nós temos um carro e nós vamos vender um carro, eu penso que eu tenho uma responsabilidade em tudo. Em passar um carro que esteja em boas condições, em não enganar a pessoa, e que a pessoa que for comprar, ela tenha gosto daquilo. Eu posso comprar o carro do Marcos, porque o Marcos é honesto. Então, em tudo nós temos responsabilidade. Quando as pessoas dizem assim, eu estou de boa, por quê? Eu vivo na graça de Deus, eu vivo no tempo da graça de Deus. Viver no tempo da graça de Deus também existe responsabilidades. E o primeiro aqui, a gente podia enumerar aqui várias coisas, mas o tempo não nos permite. A responsabilidade da graça eu coloquei aqui, é ser luz e sal, mesmo em uma terra prostituída. É ser luz e sal, mesmo em uma terra onde as coisas vivem atabalhoadas, aonde todos parecem que vivem de cabeça para baixo, aonde as leis parece que não se cumprem. Hoje há uma dificuldade de se cumprir leis. Hoje as pessoas falam, não, eu não vou fazer isso. Não tem câmera, eu vou passar no semáforo. Ninguém está vendo, eu vou falar no celular. Sabe? Agora, responsabilidade da graça, eu tenho que ser luz e sal da terra, mesmo em uma terra prostituída. Em uma terra que parece que não tem lei. Mas eu, como cristão, como servo de Deus, eu tenho que ser luz e sal. No livro de Mateus, capítulo 5, nos versos 13 e 14, ele fala assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que adianta você fazer comida e colocar lá 3, 4 gramas de sal, que é o suficiente para se salgar uma comida, e ele dá sabor.
3 a 5 gramas, vai dar sabor, ele vai salgar ao ponto de você poder comer sem prejudicar a sua saúde. Mas a partir do momento que você põe 3, 5, 10 gramas, 1 quilo de sal, e aquilo não salga e não te dá sabor, ele não presta para nada. A partir do momento que eu, como sal desta terra, não consigo modificar nada, não consigo mudar nada à minha volta, não consigo dar o sabor de Cristo àquilo que está à minha volta, eu não presto para mais nada. A partir do momento que eu chego num lugar e não me apresento como luz daquele lugar, como alguém que vai chegar para você e falar: olha, chegou uma pessoa que pode nos orientar, chegou uma pessoa que pode tirar esta agonia de mim. Por quê? Porque você é luz, porque você é sal. Ser luz do mundo e sal da terra é fazer a diferença aonde? Aqui nesta terra. As pessoas acham que ser crente é fazer a diferença para chegar ao céu. Não, eu estou vivendo aqui. Eu tenho que ser diferente aqui na terra. Fazer diferente, fazer a diferença não é ser diferente, mas é ser diferenciado, eu coloquei. É ser diferenciado. Não adianta eu andar com a gola apertada até aqui. Não adianta eu minha roupa, não adianta o estereótipo da pessoa. Ser luz e sal da terra é quando alguém vem dentro do teu serviço e te propõe algo errado ou uma propina para você prejudicar a empresa que você está. É quando alguém te faz algumas propostas que você vai dizer assim: não, isso não cabe na minha mão. Fazer a diferença aqui na terra não é simplesmente ser diferente, mas é ser diferenciado. É ser diferenciado do quê? Diante de todos os homens. Imagina se você é um comprador de uma empresa. E aí você vai chegar para o teu fornecedor e vai dizer para ele: olha, eu tenho tantos orçamentos, mas se você me der um por fora, eu dou um jeito e fecho com você. Gente, isso não é ser diferenciado, isso é fazer o que todos estão fazendo. Então eu não estou sendo luz, eu não estou sendo sal. Ser diferenciado é quando vem vários orçamentos e o camarada que quer vender para você vai dizer assim: se você pegar comigo eu te dou 5%. Aí, o que é ser diferenciado? É você olhar para ele e falar assim: amigão, obrigado, o teu orçamento eu estou tirando fora, porque eu não faço esse tipo de jogada. Talvez ele vai falar: puxa, mas todo mundo faz isso. Eu não sou todo mundo. Eu sou luz, eu sou sal da terra. Veja a responsabilidade que nós temos de levar a graça de Cristo para as pessoas, de entregar algo genuíno, algo que alguém vai falar: esse camarada, essa pessoa leva a Deus na sua vida. Olha, se você aceitar aí o meu orçamento, eu vou te dar 5%. Amigão, você está fora. Como assim? Eu não participo disso. Cara, eu nunca vi isso. Está vendo pela primeira vez. E é muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir estas coisas. Quando as pessoas vêm e falam assim: cara, você é diferenciado dos outros. Cara, você é honesto. Cara, eu posso confiar na tua palavra. Porque algo em você mostra que você é diferenciado de todas as pessoas que eu fiz negócio. Alguém vem e fala assim: eu quero comprar o teu carro. Tudo bem, vou vender, mas vou fazer uma revisãozinha, vou dar ali um tapinha para que eu te venda algo em que você fica satisfeito. Ah, mas ninguém faz isso. Eu faço. Eu faço primeiro porque eu sempre gostei e sempre minha família me ensinou a zelar pelo meu nome. Ter um nome com conceito. Cara, depois que eu aceitei Jesus na minha vida, eu tenho o meu nome a zelar e eu tenho o nome de Cristo a zelar na minha vida.
A Bíblia diz que eu sou sal, que eu sou luz. A Bíblia está dizendo que eu sou diferenciado. É gostoso quando a pessoa vem e fala assim: pô, eu gosto de comprar o carro do Marcos, porque o cara é honesto. A pessoa é honesta. Eu gosto de comprar o carro daquele cara lá que vai na igreja, que é cristão, porque ele é honesto. O duro é você ouvir, como eu já ouvi, a pessoa chegar e falar: olha, eu vim aqui, vou pôr gasolina no carro, o pastor deu um cheque maior e você vai me dar a diferença. Não vou fazer serviço para esse cara. Não vou trocar mais cheque, já voltou muito cheque desse pastor, e eu não vou fazer isso. Cara, não era comigo, mas eu me senti envergonhado. Qual é a responsabilidade que nós temos? Responsabilidade da graça é ser luz e sal aqui nesta terra, numa terra que as pessoas não estão nem aí com nada. Quantos que você, ou que a gente ouve, que amigão seu lá dentro da empresa, puxou seu tapete, mas ele tem um interesse. Quantas vezes alguém já chegou para você e falou assim: me fala se aquele cara lá é um bom profissional, me revela as coisas erradas que ele está fazendo, que eu te promovo no lugar dele. Aí você tem que parar e vai falar assim: eu sou o quê? Eu sou um cristão. Falei: cara, você é o chefe. Eu já tive isso na minha vida. Eu cheguei para o cara e falei assim: eu não vou te falar nada, eu cuido do meu setor, você é o chefe, você tem que analisar. Não vou. São atitudes que faz com que nós sejamos diferenciados. A graça de Cristo tá na minha vida. Nós estamos vivendo num tempo que eu preciso também ter responsabilidades. Ah, que gostoso viver na graça do Senhor, viver debaixo dessa graça. Primeiro que eu não mereci essa graça, nunca mereci, nunca vou ser merecedor. E as pessoas acham que viver na graça podem fazer qualquer coisa, porque a graça me traz benefícios. Não, ela te traz benefícios, mas te traz primeiro responsabilidades. Eu coloquei outro ponto aqui. Responsabilidade da graça é semear para colher. E quando se fala em semear para colher, as pessoas já falam em fazer, dar uma oferta para Deus, fazer alguma coisa. Mas temos que entender. Mateus 5, nos versos 23 e 24, ele fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do teu altar, e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 6, versículo 15 nos fala assim: se porém não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Eu quero dizer para você que na graça, a reconciliação vem antes do sacrifício. A misericórdia vem antes do rito. A misericórdia vem antes do ritual. É o que ele está falando aqui. Eu vou trazer uma oferta, mas a misericórdia vem antes daquele ritual de ofertar. A reconciliação vem antes do sacrifício. Mas hoje as pessoas não estão nem aí. A responsabilidade de perdoar é porque eu já fui perdoado. Você entende o que é graça? Graça é favor imerecido. Então, perdoar é porque eu já fui perdoado. Então eu tenho que imaginar, eu estou na graça, sim. Eu tenho que perdoar porque eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado e não porque eu merecesse perdão. Jesus conta uma parábola que havia um credor. E o devedor foi ali e falou: olha, eu não tenho como pagar essa dívida. Eu não tenho como pagar.
eu estou apertado, está difícil. O credor disse, falou assim, ó, risquei aqui, vá em paz, você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada. A pessoa que foi perdoada dessa dívida saiu, caminhou alguns quilômetros ou alguns metros, e ela foi aonde? Numa pessoa que devia para ela. E o que aconteceu? Ela cobrou aquela pessoa veementemente. Ora, minutos atrás eu fui perdoado de uma dívida. E por que eu não posso usar da mesma graça? Por que eu não posso usar do mesmo favor que foi comigo para passar para outro? Aquele que vive o poder da graça, aquele que foi regenerado, possui a natureza de perdoar. Aí eu coloquei aqui, você colhe aquilo que planta. A gente colhe aquilo que planta. Não adianta ser ruim. Quando eu coloquei aqui, semear para colher. Não adianta você ser ruim. Não adianta você pisar no teu irmão para fazer qualquer coisa, cara. Eu tenho que lembrar que eu fui perdoado, mas eu não era merecedor desta graça. Nunca fui e nunca vou ser merecedor deste perdão. Por isso que a gente colhe o que planta. Se o cara vai plantar espinho, vai colher espinheiro. Se o cara vai plantar discórdia, ele vai colher discórdia. Agora, se o camarada vai plantar perdão, ele vai colher perdão. Se você plantar boas amizades, você vai colher boas amizades ao longo de toda a sua vida. Se você colher portas abertas, se você manter portas abertas, você vai colher sempre portas abertas. As pessoas saem das empresas e a primeira coisa, chamam um advogado, e porque, olha, às vezes a empresa até pagou direitinho, mas a pessoa sai da empresa e faz o quê? Eu vou colocar no pau, eu vou colocar no juiz, sabe? Mas será que o patrão não pagou tudo? O patrão pagou tudo. Aí quando você vai arrumar um outro emprego, alguém vai fuçar a tua vida e vai dizer, e vai olhar que você colocou a outra empresa que você trabalhou na justiça. Você percebe que o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Cara, eu não sou merecedor desta graça que Deus me deu, através do seu Filho. Nós não somos merecedores, mas Ele me perdoou. Por que às vezes quando a gente leva a pancada, deixa para lá? Cara, eu sei que não é fácil você fazer isso. Eu sei que não é fácil você perdoar. Parece que a gente mexe com o nosso eu, com o nosso orgulho. Mas semear para colher. Se eu quero colher coisas boas, eu vou ter que semear coisas boas. Eu gosto de morango, que delícia aqueles morangos vermelhos, bonitos. Então eu vou plantar abacaxi e vou colher morango. Não vai, você vai plantar abacaxi e vai colher abacaxi. Se você quiser comer morango, você tem que plantar morango. Se você quiser que as pessoas lhe perdoem, você tem que plantar perdão na vida das pessoas. Responsabilidade de perdoar é porque eu já fui perdoado. O Senhor me perdoou. E olha que nós não somos nem merecedores. Outro ponto que eu coloquei aqui seria: nós temos que recordar o que nós éramos antes da graça ter nos alcançado. Eu tenho que pôr na minha cabeça assim: o que eu era antes desta graça me alcançar? Viver na graça de Deus é gostoso. Parece que tudo é maravilhas, parece que tudo é festa, mas nós temos responsabilidades.
as pessoas, quando se falam em fazer as responsabilidades que nós temos, as pessoas não querem. Quando você trabalha e alguém diz para você, olha, as tuas responsabilidades são essa e essa. É cumprir um horário, é cumprir uma determinação, é cumprir uma carga horária, cumprir o teu horário de almoço. Às vezes as pessoas querem roubar 10, 15 minutos da empresa, 5 minutos. Eu tenho uma responsabilidade. Na graça, eu também tenho uma responsabilidade. E para entender tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recordar o que eu era antes da graça ter me alcançado. Eu era miserável. Eu era carente da glória de Deus. Eu precisava de tantas coisas. Eu falo de mim, do que eu era antes. Eu era boca suja, falava mesmo. Não sei como que era a tua vida, mas Mateus 5, verso 43 diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus fala assim: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Difícil, hein? É difícil quando você trabalha numa empresa e você tem que orar por um camarada que está do teu lado e você sabe que aquele camarada está querendo puxar o teu tapete. E você sabe que aquele camarada está armando uma cilada para você, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que abençoar os que me maldizem, fazer bem aos que me odeiam e orar pelos que me maltratam, pelos que me perseguem. Para que tudo isso? A palavra de Deus diz para que nós sejamos filhos do Pai que estás nos céus. É só assim que as pessoas vão olhar e vão falar: cara, só faz isso quem anda com Deus. Só faz isso quem anda com Deus. É bem verdade que tem certos momentos que você tem vontade de ir para cima da pessoa. Quando a pessoa te ofende, quando a pessoa ela fala mal de você, ela inventa calúnia de você, ela fala uma coisa que você jamais fez e inflama outras pessoas contra você. Sabe o que dá vontade de fazer? Ainda mais aqui que corre sangue espanhol, cara, dá vontade de levantar, gritar, subir numa cadeira e falar: isso é mentira. Mas a palavra de Deus aqui está me dizendo que Jesus fala assim: eu porém digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem. Deus te abençoe. E o cara está lá dizendo, falando para você: você é ladrão, rapaz, você não presta. Mas sabe que tem momentos que a gente engole seco. Tem momentos que você até morde a língua e fica lá segurando e fala: Senhor, e lá na frente o Senhor vai mostrar quem é quem. Amar significa acolher, ajudar, amparar, coisa que os judeus não faziam. Eles não se relacionavam com os gentios. Você percebe que os escribas e os fariseus, eles queriam que, olha, você não está cumprindo a lei, olha, a lei aqui está diferente, olha, você não é isso. Mas eles mesmos não cumpriam as leis, eles não se relacionavam com os gentios. Na graça, precisamos abrir mão das nossas diferenças e ter atitude do que? Do bom samaritano. Às vezes é preciso abrir mão, sabe, de diferenças entre as pessoas e ter uma atitude de bom samaritano.
aquela pessoa que te ofende, aquela pessoa que vai dizer assim: nossa, eu falo tanto mal desse cara, que esse cara nunca vai me ajudar. Aí que está errado. Aí você vai ter que ir lá e mostrar que ainda que aquele cara ou a pessoa que está te espizinhando, falando mal, você foi lá e ajudou. Você pode ter certeza que um dia ela vai falar assim: cara, eu não trato você bem, mas você veio aqui e me ajudou. É para você começar a dar um testemunho. Lembre-se de que você foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus. Independente daquilo que a gente era, independente daquilo que a gente era lá atrás. Se Deus não tivesse enviado o seu Filho, nós precisaríamos ter morrido em cruz para poder ter salvação. Ninguém ia querer morrer em cruz, e Deus sabia disso, e o Senhor sabia disso, que ninguém ia querer se submeter a isso. Mas Deus falou assim: eu vou enviar o meu Filho, e Ele vai pagar o preço, Ele vai abonar a dívida de tudo aquilo que eu fiz, de todo ser humano que eu fiz. E aí hoje, nós ficamos pensando assim: eu merecia isso? Não. Eu merecia que Deus enviasse o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no meu lugar? Não. Então, nós temos que recordar o que nós éramos antes da graça nos alcançar. Por que é que eu não vou amar? Por que é que eu não vou ajudar? Só porque aquele cara lá me olha diferente? É aí que eu vou fazer a diferença. Aí que eu vou acolher, ajudar, amparar. Eu tenho que mostrar que eu tenho relacionamento. Já ouvi pessoas dizendo assim para mim: nossa, você vai lá, você vai ajudar. Nossa, por que você vai ajudar essa pessoa? Eu falei: a natureza de Cristo está na minha vida e eu não posso. Eu tenho que fazer diferente. Eu não posso fazer eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha quando eu era ímpio, que eu tinha quando eu não tinha Cristo no meu coração. Eu não posso fazer a mesma coisa que as pessoas fazem por aí. Você pode estar morrendo, que eu nem uma água eu não vou te dar. Eu vou me tornar igual aos escribas e aos fariseus. Outro ponto que eu coloquei aqui é: não servir mais aos meus interesses, ou aos interesses da riqueza que eu às vezes quero buscar. Mateus 6, verso 24, ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Quando o cristão não tem foco, para onde eu vou olhar? Para onde eu vou olhar? Para a direita, para a esquerda, para o centro? Para onde eu vou olhar? Ninguém pode atingir o seu alvo se tiver visão dupla. Então não adianta. A partir do momento que eu falo: Senhor, dirige a minha vida. Senhor, dirige os meus passos. Senhor, eu tenho responsabilidades aqui neste plano que eu estou vivendo, mas dirige os meus passos. E aí você tem um direcionamento, mas o Senhor fala: não, fica quieto, eu quero que você fique aqui. Mas por que não? Eu quero que você fique aqui, eu quero que você vá lá, ajude essa pessoa. Sabe, eu não posso servir a dois senhores. A natureza humana não é capaz de servir totalmente, com todas as forças, ao mesmo tempo, o que é espiritual e o que é carnal. Ou você é homem espiritual e faz as coisas espiritual, ou você é carnal e vai fazer as coisas carnais. O homem terá que escolher finalmente qual Senhor vai preferir. A responsabilidade da graça nos ensina que eu tenho que escolher a que Senhor eu vou servir. Os meus interesses
Eu vou escolher o Senhor que vai servir os meus interesses. Eu vou largar a obra, eu vou largar tudo para servir o interesse, para mim me enriquecer. O que eu vou escolher? Nós, seres humanos, não temos capacidade de servir o lado espiritual e o lado carnal com o mesmo afinco. Não dá, você não vai fazer as coisas. E mais, Deus não quer que outro no teu coração divida o trono da tua vida com outro. Não adianta, nós temos que escolher. Eu vou servir o quê? Os meus interesses? Os interesses da minha riqueza? Quantas vezes eu ouvi, eu tenho um projeto de vida, então eu vou me afastar um pouco da igreja, eu tenho um plano, e eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, aí depois eu vou ficar de boa. Não está entendendo o que é servir a Deus, não está entendendo o que é ter responsabilidade da graça, que nós não somos merecedores. Outro ponto que eu coloquei aqui é não andar ansioso por coisa alguma, é o que mais nós fazemos. A ansiedade é uma forma de demonstrar a falta de confiança em Deus. Quando estamos ansiosos, quando perdemos o sono, quando nós assim, puxa, eu não sei o que fazer, estou demonstrando que eu não tenho confiança em Deus. Mateus 6, versículo 25, fala assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que o vestuário? Jesus está nos falando aqui, não fique ansioso. Há anos atrás eu montei uma empresa, e eu vi que para manter aquela empresa, eu precisava fazer coisas que não me agradavam. Várias pessoas falaram: não, as tuas contas estão certas, olha, não, essa indústria está bom, não, está certinho, mas não dá, não tem, não sobra, trabalhar para pagar funcionário não está. Aí alguém disse assim: não, olha, está aqui, ó, o lucro está aqui. Eu falei: lucro está aqui aonde? Oh, nesses 18%. Eu falei: mas esses 18% é ICMS. Eu falei: o lucro está aí. Eu falei: como assim? Não, você tem que sonegar. Eu tenho que sonegar. Eu falei: amigo, eu já não estou dormindo para poder colocar essa fábrica para rodar, para pagar funcionário, pagar os impostos, as notas que eu tiro. Ele falou: o lucro está aqui. Mas não se preocupa, dá para fazer um esquema. É assim, dá para fazer um esquema. Ah, mas e aí? Não, aí quando chegar em janeiro do outro ano, você faz um refis, paga 1, 2, e aí você vai levando. Meu, não dá para ficar que nem se canta por aí: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cara, não dá. Aí você sai da fábrica, você vai adiante e você fica pensando: cara, se fizer isso vai dar grana, mas o que testemunho que eu vou dar na minha vida? Então tem coisas que você fica ansioso. Quantas pessoas iam lá na fábrica e falaram: cara, olha que fábrica, olha, o cavalo passou atrelado, é só montar em cima. Não, não é só montar em cima, tem que se fazer as coisas certas. E para que eu vou ficar ansioso? Para que eu vou falar de tanta ansiedade e demonstrar que eu não confio em Deus? Para que eu vou tomar um púlpito para testemunhar que Deus está me abençoando e na verdade eu estou fazendo coisas erradas? A mente começa a admitir o pensamento inferior de que a vida consiste apenas em comer, beber, e é assim. Puxa, eu não consigo comer, não consigo beber, e de repente a sua mente vai te colocando numa inferioridade, sabe? A Bíblia fala que não só de pão viverá o homem, que dura
e difícil foi tomar uma decisão. Continua, mas continua de uma forma errada, ou fecha tudo, vende as máquinas e fala, cara, você vende tudo lá e ainda fica devendo. Aí você fica devendo ainda. Hoje ainda tem pessoas que me ligam e falam, mas e aí, você pagou? Eu paguei. Você é trouxa, cara, você pagou? Paguei. Você pagou o banco? Paguei. Você pagou lá os fornecedores? Paguei os fornecedores. As pessoas falavam assim para mim, pega o dinheiro lá que você vendeu lá as máquinas, aplica o dinheiro e paga o cara. Vai aplicar o quê, meu amigo? Eu estou com o dinheiro na mão. Fornecedor dentro daquela fábrica que eu estava era amigo, que me abriu as portas. Falei, tá aqui, se vira. Não quero saber de nada. A responsabilidade da graça, como eu falei, é ser luz, é ser sal, numa terra prostituída. Eu não posso andar ansioso com estas coisas, porque estas coisas não se misturam com as coisas espirituais. Essas coisas fazem com que eu perca o foco, e o foco da coisa não é um evangelho que me veio para que eu seja rico, para que eu seja abastado, para que eu tenha vários apartamentos, várias casas, vários carros. Não. A palavra de Deus diz assim, Paulo fala assim, que se eu esperar em Deus somente nesta vida, eu sou o mais miserável dos homens. Responsabilidade da graça é eu saber colocar a minha ansiedade nas mãos do Senhor. Quantas vezes eu estava ansioso e Deus falou para mim, está ansioso por quê? Está te faltando alguma coisa? Abre a tua geladeira lá, está te faltando, está cheia, então confia em mim. Outro ponto, medir os outros pela medida da graça que te alcançou. Isso é difícil, hein? A gente mede os outros com a nossa medida. Eu vou medir os outros com a minha medida, não com a medida da graça que Deus me alcançou. Eu vou medir os outros com a minha medida. Mateus 7, versículo 1 e 2 fala assim, não julgueis para não ser julgados. Olha, o que mais a gente faz é julgar as pessoas. Quando a pessoa perde o emprego, fala, esse cara deve estar numa vida espiritual que é uma draga, o cara perdeu o emprego. Mas eu também já perdi emprego algumas vezes, e não estava numa draga espiritual. Eu também estava bem em alguns momentos, bem empregado, com dinheiro no bolso, e estava numa draga espiritual. Você percebe que nós fazemos julgamentos não com a medida da graça que Deus deu para nós, mas com a nossa. E ele diz assim, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus está se referindo aqui a atitudes, às ações daqueles fariseus e daqueles escribas. Eles julgavam, eles mediam, eles diziam assim, os seus discípulos, esses caras nem lavam a mão e já vai comendo. Olha os seus discípulos, olha o que eles estão fazendo, olha o que vocês estão fazendo. Jesus estava dizendo a atitude daquela gente, e muitas vezes as nossas atitudes são as atitudes daqueles religiosos neste tempo do texto em que nós lemos. Censuravam outras pessoas, sem jamais reconhecerem os seus próprios defeitos. Nós temos mania de falar mais do que devemos. E muitas vezes Deus diz assim, fecha a tua boca, fala menos. Romanos 2:1 diz assim, quem julga condena a si mesmo. Era isso que Deus estava falando. Então nós temos que, na graça, a responsabilidade da graça é medir os outros pela medida da graça que me alcançou.
Eu não posso sair por aí fazendo julgamento do meu próprio nariz. Eu não posso. Eu não posso sair por aí e julgar as pessoas sem saber todo o contexto. E nem se eu souber todo o contexto, eu não tenho nem que me meter. Porque quem tem que fazer isso é o Senhor. E nós muitas vezes julgamos as pessoas com a nossa medida, com o nosso olhar, como se nós fôssemos alguém bem superior. Quero lembrar para todos vocês que me escutam, nós não somos nada. E se não fosse a graça de Deus, nós estávamos roubados. Miseráveis somos. Miseráveis somos e carecemos da glória de Deus, carecemos da misericórdia de Deus, carecemos dessa graça de Deus. E quando nós vivemos neste momento de graça que estamos vivendo, nós temos que entender, homem, mulher, ouvinte da palavra de Deus, que nós temos responsabilidades, e as responsabilidades aqui é de dar um bom testemunho. Não é dar um bom testemunho para o ministério que você está atuando, é dar um bom testemunho para o Deus que você serve, aquele que enviou seu filho. Muitas vezes você está numa rodinha e a sua opinião sobre aquela pessoa? Eu falei, mas por quê? Sou tão errado quanto, então não vou omitir opinião. É melhor, porque vai acabar sobrando para você. É melhor. As atitudes nossas de julgar, de falar mal, saiba que alguém vai olhar para você e vai falar, ó o crente lá, ó. E para encerrarmos aqui, responsabilidade da graça é ser praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus. É ser praticante e não ouvinte da palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem a letra, mas não vive uma vida no Espírito. Mateus 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. O que Deus está ensinando neste texto, neste tema? Responsabilidade da graça. As responsabilidades da graça, uma delas é ser praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Uma igreja bíblica e relevante é uma igreja que pratica a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus é tudo isso que nós ouvimos durante esta explanação. Eu não posso julgar. Eu tenho que amar aquele que me esbofeteia, que fala mal de mim. Eu tenho que orar por aquele que está doido para puxar meu tapete. Eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que ser diferenciado. Porque uma igreja bíblica e relevante, ela pratica a palavra de Deus. É aquela que insere a palavra no seu dia a dia. Olha, o nosso dia a dia é repleto de situações aonde esta palavra aqui, certamente você vai inserir muito no teu contexto do dia a dia. E nós temos várias situações. Cara, você quer ver você inserir aquilo que Deus te deu, essa graça, esse amor, é você entrar no metrô, no ônibus, puxa, tem um lugarzinho para mim lá, você vai e senta, aí aparece uma senhora, um senhor, e você está olhando e fala, ele que vai em pé, eu cheguei primeiro. Responsabilidade da graça é você levantar, olha, parece uma coisa tão pequena, mas é você levantar e falar assim, senta aqui, senhora. Isso é até uma questão de educação, mas enfim,
As pessoas não são mais educadas, mas o Espírito de Deus habita na minha vida. Eu fui alcançado por algo imerecido. Eu fui alcançado por um favor que eu nunca ia pagar e nem tinha valor para pagar e nem era merecedor para pagar. Pôr a palavra para dentro é ouvir, pôr a palavra para fora é praticar. Às vezes nós só ouvimos palavra, às vezes nós só ouvimos palavra, nós temos que pôr para fora, para fora. Quando nós praticamos, nossa vida está alicerçada em Jesus. Quando você pratica a palavra, os seus alicerces, eles vão sendo aprofundados em Jesus, e nada pode te destruir. Esse poderia colocar aqui N tópicos, porque existem várias responsabilidades que o cristão tem que saber, que ele tem que fazer. Tem coisas que parece que são óbvias, mas o cristão não faz. Gente, você ser educado, mas tem cristão que não faz. Tem cristão que não dá esse tipo de lugar. Às vezes num gesto educado, num gesto amoroso, alguém vai falar para você: nossa, você fez um gesto tão bondoso, esse cara não presta. Mas às vezes o cara vai pegar amizade com você: nossa, você fez um gesto diferente, eu nunca vi. E aí você pode inserir a palavra de Deus no contexto. Quando eu vivo as responsabilidades da graça, eu não sou escravo. Eu sou livre pelo poder da graça. Lembre-se, você que está ouvindo esta palavra, lembre-se de uma coisa: nós temos responsabilidades. Pequenas, grandes, médias, responsabilidades são responsabilidades. Se muitas vezes nós somos tão responsáveis dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, dentro daquilo que a gente gerenciamos, dentro daquilo que a gente faz no dia a dia para ganhar o nosso sustento, por que eu não vou ser responsável com as coisas do Senhor? Por que eu não vou ser responsável com a graça de Deus? Tem muito mais coisas daquilo que eu trouxe para você, para que nós sejamos responsáveis. Eu espero que Deus possa ter falado com você. Eu espero que o Espírito Santo possa alertar você e te colocar que a responsabilidade da graça vai muito além daquilo que eu penso ou daquilo que eu imagino. Eu terminei aqui dizendo: quando eu vivo as responsabilidades da graça, eu não sou escravo. Porque muitas vezes eu me torno escravo por atitudes que eu não preciso e eu não devo fazer. Mas quando eu vivo as responsabilidades da graça, eu não sou escravo, eu sou livre pelo poder da graça que há em Cristo Jesus. Eu queria que você curvasse a tua cabeça, e eu quero orar por você. Eu queria que você curvasse a tua cabeça, e eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe. Eu queria que você que recebeu esse link, eu queria que você curvasse a tua cabeça, porque eu também vou orar por você. Eu queria que você entendesse que Deus te ama, que Deus quer entrar na tua vida, Deus quer cuidar de todos os aspectos da tua vida, de todos os pontos da tua vida. Senhor, eu quero orar pela vida da tua igreja, eu quero orar por a vida deste homem, desta mulher, desta família que nos ouve, desta família que escutou a tua palavra, e quantos pontos aqui nos vem trazer, nos vem alertar o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Senhor, nós queremos ser uma igreja bíblica e relevante. Nós queremos ser uma igreja atuante. Nós queremos ser uma igreja que leve a tua palavra, que leve o testemunho. Nós não queremos ser uma igreja, nós não queremos ser como igreja hipócritas,
falar da boca para fora e agir de outra maneira. Senhor, nós queremos mostrar, agir, que a Tua graça habita em nós, que a Tua graça nos ensina a ter responsabilidades para alcançar outros, para alcançar outras vidas. Eu quero que o Senhor visite as famílias, eu quero que o Senhor visite casas aonde esta palavra está entrando, eu quero que o Senhor visite a cada um. Senhor, quantos problemas estão sendo colocados no Teu altar, quantas dificuldades, mas eu quero dizer que o Senhor pode cuidar de todas. O Senhor, se nós colocarmos tudo no Teu altar, nós vamos descansar, como foi dito aqui, não andar ansioso por coisa alguma. Senhor, ensina-nos as responsabilidades que nós temos que fazer, diante do que nós temos que realmente fazer, e mostrar que nós somos responsáveis. Senhor, eu quero orar por esta pessoa que está afastada, por essa pessoa que está aí ouvindo pela primeira vez esta palavra, e que está sentindo o seu coração tão apertado. Senhor, que ele possa entrar aí no link que está sendo colocado aí no nosso canal, e pedir oração, pedir uma visita, pedir um auxílio, pedir um conselho. Senhor, o que nós queremos é mostrar que a Tua palavra, ela é poderosa, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Tem misericórdia, que o Teu Espírito possa agir profundamente na vida de cada um, na vida da Tua igreja. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos louvar a Deus por mais este culto, queremos louvar a Deus por esta palavra, e que você possa, eu sei que muitas pessoas gostam de anotar tudo que se fala, eu sou assim, gosto de anotar, gosto para depois fazer o quê? Meditar mais uma vez, porque certamente Deus vai continuando, e Deus vai continuar a fazer muitas coisas na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus visite a tua família. Amém? Nós vamos encerrando então este culto. Eu quero dizer para você que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Deus, Deus te abençoe. Um beijo para todos. Amém. Louvado seja Deus.